Três. Então, muito boa noite. Vamos dar início a mais uma sessão deste grupo de trabalho, Democracia, Cidadania e Inclusão Social, que é coordenado pelo Carlos Magalhães e pelo Rui Martins, ambos da direção da PASC. Como sabem, esta nova direção, eleita a 18 de março, tem apostado muito na dinamização interna. E esses grupos de trabalho, que são três, para além deste, o grupo de trabalho Transição Climática, Energética, Mar e Território, e o grupo de trabalho Lusofonia e Relações Internacionais, têm sido essenciais, desde logo para agregar as associações que fazem parte da PASC, quer também para agregar outras associações que não fazem parte da PASC e que, através destes grupos de trabalho, algumas delas já ingressaram na PASC. Tivemos recentemente uma Assembleia Geral, onde entraram 15 novas associações, ou seja, a PASC está a crescer, e estes grupos de trabalho também têm sido essenciais para cumprir esse desidrato. Hoje temos connosco o Luís Cruz, de uma associação que já fazia parte da PASC há alguns anos, a Associação para a Resiliência da Região de Lisboa. Aliás, faz parte dos órgãos sociais da PASC, neste mandato, nomeadamente no Conselho Fiscal. O Luís Cruz já o conheço há alguns anos, e é com muito gosto que o temos connosco para falar de um tema aparentemente vago, mas que ele irá concretizar, sobre a estratégia de construção de paz. Como sempre, o debate será conduzido pelo Carlos Magalhães e pelo Rui Martins, que coordenam este grupo de trabalho, sendo que depois, naturalmente, a conversa irá fluir e todos os que estão presentes poderão intervir diretamente neste mesmo debate. Como sempre também, o debate está a ser gravado e será colocado no canal PASC no YouTube. Então, dito isto, passo a palavra ao Carlos Magalhães, que irá apresentar o Luís Cruz. Então, muito boa noite. Em nome do grupo de trabalho que, conjuntamente com o Rui Martins, coordeno, Democracia, Cidadania e Inclusão Social, agradeço a presença do Luís Cruz nesta nossa conversa online, e vou-lhe traçar uma curta nota biográfica. Ele me desculpe, mas é mesmo curta. O Luís Cruz, como já foi referido pelo Renato, é presidente da Associação para a Resiliência da Região de Lisboa, tem um mestrado em Arquitetura e especialização em Sustentabilidade Urbana, Sistemas de Informação e Cidades Inteligentes. Nos termos da missão desta associação, a que preside, coordena pesquisas interdisciplinares de políticas públicas no âmbito político, social, económico, ambiental e tecnológico, bem como gera projetos de promoção destas políticas, também estes, naturalmente, de caráter interdisciplinar, focados na resiliência e desenvolvimento social, económico e ambiental da região de Lisboa e do país. A associação tem como focos atuais prioritários a consolidação democrática e soluções progressivas de sustentabilidade. Portanto, está feita uma curta apresentação. Vamos dar a palavra ao Luís Cruz, que com certeza irá também apresentar com mais detalhe a sua própria associação. Luís Cruz, bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite, muito obrigado à PASC, ao seu presidente e ao Carlos em particular por este desafio de virmos falar sobre um tema que achamos prioritário. Portanto, agradeço esse convite e vamos falar sobre esse tema. E há algo que no padrão da nossa associação vai ficando claro para quem nos vai conhecendo um bocadinho melhor, que é pensamos global e agimos local. E nesse sentido, por muito às vezes vagos que possam parecer as temáticas, acabam por orientar-se para a concretização de iniciativas que muitas vezes na forma de projetos, portanto específicos, e adaptados a cada circunstância, mas que são ações concretas e operações concretas, das quais podemos dar um ou dois exemplos só para que as pessoas fiquem a par do que é que nós fazemos. Pronto.
Dito isto, eu acho que no resumo da apresentação, muito breve, e é assim mesmo que tem que ser dado pelo Carlos, está tudo dito. A ARS pensa em mega riscos ou mega tendências nestes âmbitos políticos, tecnológicos, ambientais, sociais, económicos e explora projetos que são específicos, que não podem ser necessariamente prescritos. Não dizemos vamos fazer uma ponte, ou vamos fazer uma estrada, ou vamos fazer plantar uma oliveira. Acabam sempre por ser projetos por consequência inovadores que dão resposta a prioridades. Dando agora dois exemplos concretos desses projetos, mais no âmbito do ambiente do que propriamente no âmbito da consolidação democrática, que é um tema mais delicado e mais, por assim dizer, complexo. São duas iniciativas na área do ambiente. A primeira, nós tivemos e recebemos na nossa associação um grupo de estudantes do mestrado europeu de dinâmica de sistemas, e no ano, se não estou em erro, 2018 ou 2019, fizemos portanto, um modelo de informação que agregava ao conjunto dos recursos hídricos todos da região de Lisboa, que modelava esse conjunto de recursos hídricos, e numa lógica de gestão integrada de recursos hídricos e olharmos para o futuro da água, perceber como é que isto vai ser daqui a 50 anos, fizemos um estudo e um modelo que depois, cujos resultados partilhámos com, portanto, o Conselho Nacional da Água, a Agência Portuguesa do Ambiente, as Águas de Portugal, pronto, todos os atores estratégicos nessa área. E nesse âmbito também fizemos parte do desenvolvimento do plano de adaptação às alterações climáticas da região de Lisboa. Pronto, isto é um exemplo de um projeto concreto. Aquilo que nós fizemos foi um modelo de informação que nos permitiu olhar para o futuro da água, considerar implicações das alterações climáticas e de como é que todos os atores, seja agricultura, seja abastecimento urbano, sejam outros tipos de usos de água, competem por esses recursos e como é que nós podemos gerir esse futuro. Pronto. Dito isto, eu acho que este projeto é um exemplo e se calhar não valerá a pena entrar por outros, porque eles, como dão resposta a problemas críticos, e neste caso alterações climáticas, de forma interdisciplinar, acabam por ser muitas vezes inovadores. Não é uma prescrição, é a observação de uma necessidade e a procura dos recursos necessários para dar a resposta a essa necessidade. Achamos que teve uma influência extremamente positiva no nosso plano de adaptação às alterações climáticas, porque dissemos aquilo que dizemos em quase todos os temas. O risco, quando é imediato e de escala, temos que agir já. Pronto. Dito isto, então, se calhar, eu acrescento que, dado o projeto que vamos apresentar em breve, que é na área da banca social, da banca ética e responsável, por assim dizer, que depois podemos também falar um bocadinho mais à frente, estamos no âmbito desse projeto, estamos a atualizar o nosso site. Mas a partir da próxima semana, as pessoas poderão aceder ao www.ars_rlx.org e acompanhar o nosso trabalho no nosso site. Muito bem, Dito isto, já agora, Luís, até porque estas sessões também servem para que as associações se apresentem, quer perante os outros membros da PASC, quer perante, enfim, a sociedade civil em geral, e até aproveitando o inquérito que em boa hora o Rui Martins, vice-presidente da direção da PASC, propôs e entretanto, desenvolveu e concretizou no universo associativo, não apenas da PASC, mas em geral, de âmbito nacional. Perguntas muito breves. Quando é que a ARS nasceu? Quantos membros congrega? E uma questão que o Rui Martins colocou no seu questionário, que pareceu muito interessante, era se fosse hoje, criarias uma associação exatamente como criaste, ou o que é que farias de diferente? Em primeiro lugar, muito obrigado por essas questões aproveito o mote para dizer, naturalmente a ARS não é de perto nem de longe o Luís Cruz. A ARS é um conjunto de associados interdisciplinares, tem 9 fundadores completamente independentes de quaisquer interesses políticos ou empresariais ou partidários, portanto, agrega cerca de 40 associados que estão, pronto, vinculados efetivamente às cotas portanto, aos processos administrativos e à orgânica da associação.
mas estende-se por uma rede de qualquer coisa como 150 pessoas que, de uma forma ou de outra, em permanência ou pontualmente, estão ligadas e cooperam em fazer ações e as análises necessárias para converter estes nossos exercícios em ação. Portanto, isso responde peço desculpa, às primeiras duas perguntas, certo? Quantos membros é que... A primeira é quando é que a ARS nasceu? Exato, pronto, exatamente. A primeira é quando a ARS foi fundada e a quarta é que é se faríamos nos mesmos moldes uma associação, se hoje faríamos nos mesmos moldes a associação. Em primeiro lugar, a associação foi criada precisamente em 2015, a 19 de novembro, estamos quase a fazer, portanto, 8 anos, e respondendo à outra pergunta, à quarta pergunta, o que eu poderia dizer é se faríamos exatamente nos mesmos moldes, sim. Eu acho que, e aproveito e dou uma nota só sobre os nossos desafios, pronto, à plataforma das associações, que é, acho que o nosso maior desafio é ainda parece-me a mim que falta reconhecimento e valorização do papel crítico que a cidadania ativa tem na segurança de um país e no desenvolvimento desse país. Ou seja, não mudávamos nada. A questão é que eu acho que a nossa sociedade, ou como quase todas as outras, por assim dizer, não estão muito sensíveis à natureza win-win-win, que é ter uma sociedade civil forte, uma economia forte e uma democracia sólida. E isso seria o comentário que eu teria para dar em relação a essa questão que é colocada. Muito bem, já agora antes de dar a palavra ao Rui, mas não resisto, nós estamos a preparar já a nossa conferência anual, no dia 2 de dezembro, na sede da APE, conforme já foi anunciado. Aliás, temos aqui connosco o professor Gentil Martins, que será o orador dessa sessão, e vamos estrear o nosso roll-up, precisamente transmite essa ideia. Quanto mais forte for a sociedade civil, o próprio país será mais forte, será melhor, será maior. Isso é uma ideia forte, e acho que é a grande ideia da paz, não é? A sociedade civil junta é mais forte, mas o próprio país melhora. É importante sublinhar isso, não é? Isto não é uma coisa endogâmica, é uma coisa que, como tu disseste, beneficia o próprio país, beneficia o próprio Estado. E às vezes há uma desconfiança entre o Estado e a sociedade civil que é absurda, porque ambos beneficiam deste fortalecimento da sociedade civil. Mas muito bem, estamos sintonizados. Passo então a palavra ao Rui Martins. Bom, antes de mais, boa noite outra vez. Bom, tinha duas questões. São simples, mas podem ser de desenvolvimento complexo. Primeira questão: como é que a promoção da democracia, cidadania ativa e inclusão social pode contribuir para a construção de paz em comunidades afetadas por conflitos e violência crónicas? E penso nomeadamente, por exemplo, na questão que agora motiva as notícias do conflito israelo-palestiniano. Segunda questão: qual é o papel da educação na promoção da democracia, cidadania responsável e inclusão social? E como se pode garantir que a educação é acessível a todos, independentemente da sua origem socioeconómica ou cultural? Muito obrigado por essas perguntas que me parecem muitíssimo pertinentes. Então, respondendo à primeira e aproveitando já para fazer um parênteses sobre o mote que eu vim contribuir para o lançamento do debate sobre esta questão. O parênteses é muito simples e é o seguinte: independentemente de isso ser o desafio do momento, depois eu procurei debruçar-me sobre uma lógica mais do que um caso específico. Ou seja, depois na intervenção falarei mais de uma lógica e até podemos falar de casos concretos no nosso caso nacional, mais do que casos específicos da atualidade. Mas dito isto, respondendo a essa questão, o que está aqui, o que é aqui verdadeiramente preocupante é que há um abandono da adesão a valores fundamentais do pós-Segunda Guerra Mundial,
que são a Carta dos Direitos Humanos, as Convenções de Genebra, portanto, o direito internacional, ao abandono desses preceitos, e havendo esse abandono, para mal dos nossos pecados, entre aspas, tudo aquilo que pode ser feito de baixo para cima fica muito condicionado. Porque, infelizmente, estamos a lidar com forças geopolíticas que abriram mão da autoridade moral. E ao abrirem mão dessa autoridade moral, como agora não vou também entrar em casos muito específicos, mas pronto, mencionando brevemente Israel e os Estados Unidos, e abandonarem o enquadramento da ordem jurídica e humanitária internacional, estão mais do que a fortalecer a sua posição e a conquistarem território, a abrir as portas para a sua própria fragilidade interna e internacional. Portanto, a realidade é a realidade, e aquilo que um cidadão na Palestina pode fazer, ou um cidadão em Israel pode fazer através do protesto, deve ser sempre feito, porque tem que se sempre criar atrito a movimentos de conflito, mas está extremamente limitado dada a dimensão das forças geopolíticas. E, portanto, essa seria a minha resposta à sua primeira pergunta. Em relação à segunda pergunta, que também é fundamental, e pegando aqui, sem esquecer o âmbito da cidadania, da democracia e da inclusão social. Lá está. Esse é a pergunta de 1 milhão de euros, por assim dizer, passa a expressão, que é aquilo que nós vamos escolher no futuro, não há dúvida que é aquilo que nós plantamos agora. E se abandonarmos por via de algum, até, permitem que diga assim, sucumbirmos a uma filosofia de abandono destes valores, e eu vou repetir para ser claro, se formos e entrarmos no barco de que afinal o direito internacional humanitário não serve para nada, que a Convenção de Genebra já não serve para nada, que as Nações Unidas já não servem para nada, que já nada serve para nada, se entrarmos nesse barco de forma acrítica e não ensinarmos aos nossos filhos e aos nossos jovens esses valores e a importância desses valores para o desenvolvimento duradouro e sustentável no sentido político, nós não vamos escolher nada de bom. Por outro lado, se nós plantarmos essas sementes de entender que conceitos que são aparentemente imateriais, como justiça, como direitos fundamentais à saúde, à educação, à cultura, à economia, são, como é que eu ia dizer, completamente relativos, se nós, pelo contrário, procurarmos nutrir que eles são muito concretos e têm consequências muito concretas na estabilidade social, nós aí então podemos vir a colher frutos em termos de paz, de desenvolvimento humano e até de contribuição no plano europeu e internacional para um mundo mais estável. Porque, para mal ou para bem, a história da paz e da guerra é intemporal e nunca é muito sustentável um estado de permanente conflito, e vamos ter que lidar com ele, estamos a lidar com ele e certamente vamos ter que lidar com ele no futuro. Por isso é que também eu achei que este tema era prioritário para a nossa conversa. Se o Luís me permite, eu recolocava um pouco na senda do que disse o Renato, o tema da construção estratégica de paz, porque o conceito de paz extravasa naturalmente a geopolítica e as relações internacionais entre os povos. Tem uma dimensão também no microcosmos do bairro, da rua e da cidade. E agora recentrava, se me permites, novamente este conceito de paz num plano local. Aliás, foi assim que começou esta conversa. Exatamente. Exatamente. E se houve um plano mais geopolítico introduzido pela primeira questão e depois houve um plano mais abstrato ou mais fundamental introduzido pela segunda questão, que é ligada à educação, acho que este é um contributo que a ARS quer dar, que é pensar em grande, entre aspas, e agir na prática. Isto só tem interesse na prática. Portanto,
a educação prática de valores, fatores, ferramentas até que ajudem a prever conflito e a promover a paz, é indispensável. Então, dito isto, se calhar o que eu faria era recorrer aqui às minhas notas, não sei se é o momento para o fazer, e dirigíamos então a essa concretização no âmbito individual, da comunidade, do bairro e até da região. Assumindo que, por inerência, ao cuidarmos do nosso jardim e sermos resilientes no nosso jardim, estamos a contribuir para uma resiliência maior, pronto, nacional, etc. Dito isto, eu acho que a primeira coisa que eu queria dizer é que eu venho falar de um plano de humildade, porque, como disse, não é a minha área de especialidade, é uma área que tenho interesse, porventura, em especializar-me, mas como nos confrontamos tão consistentemente com ela na prática e como já tirámos dividendos da nossa lógica de avaliação, práticos e concretos, vimos aqui partilhá-los de forma aberta, esperando que possa ser útil para as demais associações. Portanto, dito isto, e como eu referi, nós não queria vir aqui falar do âmbito, queria especificar muito bem o âmbito que nos traz cá, e é essa a conversa que tivemos prévia, que tem a ver com como é que as associações da PASC podem absorver esta informação e utilizá-la, este conhecimento e utilizá-lo na prática. E, portanto, dirigindo-nos aí, eu diria, o contexto local, portanto, da região de Lisboa, não é um contexto de gestão de conflito, de escalagem de conflito, é um contexto de prevenção de instabilidade social, nem sequer falamos de conflito. Portanto, Portugal está sentado numa paz relativa, que é preciso nutrir e preservar perante forças que são muito influentes. E nesse sentido, esse começa por aí o âmbito. Não vamos entrar, eu acho que é bom para sabermos o que é que podemos fazer como associações, cada uma no nosso âmbito, deixar agora um pouco de parte as questões da Palestina, as questões das crises políticas, as questões, e falarmos mesmo como é que na técnica, quase de uma perspectiva técnica, podemos avançar nesta temática. Eu peço desculpa, vou aqui recorrendo às notas para ser incisivo e não me dispersar. Portanto, se tem que ler aqui um bocadinho com atenção. Pronto, exatamente, mantemos aqui no plano individual da comunidade e acho que começava por dizer uma coisa que é muito importante, que é a sociedade. Isto é muito importante no prático. Todos nós lidamos com relações interpessoais, interinstitucionais e intertemáticas cada vez mais complexas. Essa complexidade merece simplicidade. Portanto, ou seja, a complexidade em si, o facto de termos pouco tempo para discutir coisas muito importantes, é um problema que gera tensão. E essa tensão pode gerar conflito nas nossas operações como associações, quando falamos com os nossos colegas, quando falamos com a nossa família, quando falamos com pessoas que estão no trânsito. Portanto, esse entendimento que seja no plano micro, que é o nosso, pronto, e no plano macro, a complexidade das relações gera uma tensão que pode destabilizar, é indispensável. Nesse sentido, é super importante todos, na escala micro e macro, respirar fundo e gerar um bocado de paz e compreensão pelos outros e por nós próprios. É preciso compreensão. Não é fácil para ninguém. Não é fácil para quem está no supermercado, não é fácil para quem nos está a ajudar na associação, não é fácil para quem tem que fazer uma tarefa e por uma razão ou por outra não a cumpre da melhor maneira. Este seria para mim um elemento que é transversal à lógica que nós identificamos e que vimos partilhar. O outro elemento que é transversal à lógica e que vimos partilhar é, tal como a temperatura
tal como o som, tal como outros elementos, a diferença entre a paz e um conflito não é uma diferença necessariamente como é que eu dizer, qualitativa. Ou melhor, naturalmente é qualitativa porque a qualificamos, mas não é uma diferença de natureza de fenómeno. Ou seja, e por muito abstrato que isto possa ser, na prática, como é que nós podemos usar isto como associações? Esta noção de que a diferença entre o conflito e paz é uma diferença de estado de estabilidade de uma organização, seja ela uma associação, seja ela uma sociedade, seja ela uma comunidade. Isto é muito importante porquê? Porque para nós nunca, nunca, nunca nos demovermos de procurarmos buscar sempre a paz, independentemente das condições. A paz, o diálogo, entre nossa operação, nas nossas operações e relações do dia a dia. Porquê? Porque isto é a história da humanidade, sempre foi assim e sempre será estes movimentos, e também é a história da nossa vida e do nosso dia a dia como associações da sociedade civil. Há momentos de tensão, há momentos de harmonia. E então, se simplificarmos as operações, tipo as nossas, procurarmos simplificar a nossa administração, a nossa organização, a forma como nós agimos na sociedade, procurar enquadrar e criar enquadramentos para simplificarmos esses processos, simplicidade, e percebermos que, independentemente das condições externas ou internas, a estabilidade e a harmonia é uma coisa que podemos sempre renovar o nosso compromisso com isso. Isso pode nos ajudar a superar tensões que possam ocorrer quando lidamos com, portanto, situações que surgem e que podem gerar conflito, mesmo dentro de organizações. E daí acrescento um elemento que é o diálogo é uma coisa muito séria. Falar e ouvir. E isso é uma coisa que no contexto português, até porque todos estes problemas são agravados por escassez de recurso, que é equivalente quase a escassez de tempo, nós estamos num estado permanente de tensão e acabamos às vezes por não nos conseguir ouvir ativamente uns aos outros. Isso é um dos maiores desafios com que a ARS se depara e é quase um superpoder. Ouvir ativamente, que é para estarmos atentos às necessidades dos outros, e isso é um elemento fundamental da cooperação dentro de organizações e um fator crítico de sucesso nos projetos da sociedade civil. Então, dito isto, eu agora iria ao nexo que nós identificámos, porque, de certa forma, é uma lógica que decorre da observação de tendências globais e que aponta para uma afirmação que nós apresentámos em 2016 na nossa primeira conferência, que foi, em 2016, nós comunicámos a toda a gente o seguinte: o potencial de conflito global, a partir da nossa análise, triplicou ou é até de natureza exponencial. O país tem que se preparar já. Isto é mais verdade do que nunca. Infelizmente, o planeta é finito, temos certas condições que implicam que devemos trabalhar, eu não diria com urgência, porque o estado de urgência é um estado muito angustiante, mas com, como é que eu ia dizer, dinamismo. Portanto, no tempo e nas horas que, como associações, estamos a trabalhar, devemos fazê-lo com o sentido de urgência que as situações externas requerem. Isto na prática, seja no caso de desenvolver projetos ligados às alterações climáticas ou ligados a análises geopolíticas, como faz outras associações associadas à paz, e qualquer âmbito, é perceber os problemas são sérios e requerem urgência e portanto, é preciso agir de forma preventiva. Mas pronto, eu menciono isto porque deriva do nexo, e o nexo é que é importante. Portanto, esta lógica. E esse nexo permitiu-nos enquadrar isso. Portanto, agora, em consistência com a natureza da nossa própria associação, eu vou referir os elementos globais, que são 5, que nos apontam para este risco para o qual nós também queremos apresentar uma solução concreta, e depois então focamos na solução concreta ao nível das associações da sociedade civil. Aquilo que para nós fica claro, através da análise daquilo que nós chamamos mega riscos ao nível global, portanto, é a análise
do crescimento populacional acelerado, da degradação acelerada de recursos, e eu vou dizer estes dois primeiro, como disse, eles são 5. Vou dizer estes dois primeiro porque estes dois ajudam a perceber imediatamente o potencial de conflito e como é que ele opera ao nível global e ao nível local, portanto, ao nosso nível do dia a dia, que é, se nós temos um mundo em que a população está a aumentar de forma progressiva, o que é natural e pronto, é derivado do sucesso da humanidade em desenvolver-se, mas ao mesmo tempo temos uma lógica de degradação exponencial dos recursos naturais, destruição de floresta, a perda de biodiversidade, agravamento das condições ambientais pelas alterações climáticas, tudo isso retira recursos a esse nosso planeta finito, não é? Portanto, é muito simples perceber. Quanto mais pessoas há e menos recursos há, é uma causa natural a tensão. Pronto. O terceiro elemento desta lógica, que tem a ver com a dimensão económica, é a distribuição de riqueza. E aí depois podemos fazer uma derivação mais à frente para a área da banca ética e responsável, mas sem entrar por aí agora, é o seguinte. Então, se temos muita gente ao nível global e muito poucos recursos, ou uma degradação de recursos, e em cima disso ainda há um enquadramento, seja de regras ou do que lhe queiramos chamar, que agrava essa desigualdade, então aí estamos a aumentar, estamos a potenciar um potencial de conflito, passe a redundância, sobre aquilo que já há. Pronto. E pegando só nestes três, sendo que os outros são tecnológicos e da dimensão política, mas como têm muitas, por assim dizer, são abrir latas de minhocas. Portanto, pondo essas duas dimensões de parte, por exemplo, a tecnologia pode ser muito útil ou muito assustadora para este problema. A tecnologia pode potenciar a produção e a eficiência na gestão de recursos, mas também pode potenciar a distribuição desigual de recursos. Portanto, tudo isto, a tecnologia também tem aqui um papel amplificador, a dimensão política, essa então é aquela mais sensível e eu penso que só vale a pena falar dela de forma muito lúcida e neste momento se calhar vou-me abster de entrar por aí para não levantar questões que nos possam desviar do assunto. Agora, da mesma maneira que vemos este nexo, que tem a ver com 5 temáticas e que operam ao nível global de uma forma e ao nível nacional de outra. Por exemplo, acho que Portugal tem carência de recursos não necessariamente naturais até, pronto, temos alguns, mas é a carência económica que faz com que haja uma escassez de recursos económicos que nos põe todos numa grande tensão. E a população também não é necessariamente um fator que opera ao nosso nível local, com grande gravidade, mas acaba por ter a sua própria, as suas próprias especificidades. Agora, dirigindo-nos como é que isto se aplica na prática e no nosso contexto, portanto, nacional e regional, sobretudo aqui regional. É que estas coisas, portanto, grandes números de populacionais, a escassez de recursos ou perda de alguns recursos naturais, não tem que ser um problema necessariamente em si próprios, mas são efetivamente, à luz dos estudos académicos existentes, potenciadores de conflito. Mas deixam de ser potenciadores de conflito, e aqui já nos dirigimos para a solução, se houver um núcleo ou um enquadramento de gestão dessas problemáticas. E a constante que encontramos na análise de contextos, sejam de sobrepopulação, sejam de escassez de recursos, sejam de desigualdade económica, a constante que encontramos que contribui para a estabilidade social, e por muito redondos que estes conceitos possam ser, e falámos completamente despolarizados de política, é a justiça na prática, portanto, ou seja, é haver um acesso equitativo aos recursos que existem, dada a população que existe. Portanto, o primeiro é a justiça e o acesso equitativo.
O segundo é os direitos das pessoas, os direitos sejam eles associados à saúde, sejam eles os direitos económicos ou os direitos de propriedade, no fundo, os direitos fundamentais, a preservação desses direitos, ou seja, criarmos um contexto. E aí eu digo ponho já uma nota do que é que nós podemos fazer como associações. Cada uma das nossas associações, seja em que temática está, aborda de uma maneira ou de outra os direitos fundamentais constitucionalmente previstos e incluindo os direitos do homem. Isso de resto está na missão e muito provavelmente nos estatutos da PASC. Portanto, nós somos agentes de promoção da preservação desses direitos. E, portanto, ao fazermos isso, estamos como um co-benefício das nossas missões específicas a contribuir para a estabilidade social. Portanto, aí é o nosso contributo nesta temática. E aqui, portanto, falando deste nexo e simplificando este nexo de 5 pontos para 3 pontos, que é como é que as populações se organizam, como é que os recursos se organizam em relação a essas populações, como é que a distribuição económica de acesso equitativo se organiza. Nós temos no mundo ocidental e no nosso país e na nossa região um enquadramento para isso, onde as nossas associações efetivamente se enquadram do ponto de vista jurídico e como um elemento do sistema político mais alargado, que é, nós somos democracia em ação. E aí então voltamos aqui a colocar o elemento da democracia plena, ou seja, a democracia é uma coisa muito mais concreta, independentemente de ter elementos que possamos concordar mais com uns, mais com outros, uma abordagem mais assim ou mais assado. É preciso produzir um organograma, um esquema, nós como plataforma e como associações, esquematizar o que é efetivamente uma democracia que permita gerir todos os problemas da sociedade e em particular estes dos fluxos populacionais, da degradação de recursos, como o caso das alterações climáticas, e dos acessos aos direitos económicos e equitativos, e aí isto tem muito a ver com outras temáticas paralelas que agora não vamos introduzir, mas nós temos um enquadramento político de regime para lidar com isso, e é a democracia. Só que aqui entra outra vez a nossa inimiga complexidade, porque a democracia é um sistema complexo que serve para qualificar de justiça a organização da nossa sociedade. E então temos que também fazer um desenho e explicar a toda a nossa sociedade, como se fôssemos todos crianças de 5 anos, o que é que efetivamente é uma democracia, como é que funciona e porque é que estamos melhor se a deixarmos funcionar bem. E, naturalmente, assente na Constituição e guiados e norteados por estes valores fundamentais, pelos direitos do homem, que são o poder soft, portanto, são aquilo que realmente preserva a estabilidade. Não vale a pena fingirmos que temos uma democracia se ela não é norteada por valores e se não há um compromisso das empresas, dos políticos e dos cidadãos para nos agregarmos em função desses valores. E nesse sentido, mais uma vez, as nossas associações, na prática, podemos muito bem, portanto, defender exatamente esses valores. Muito bem, Luís, mas para concluir, pronto. Desculpa Sim, lá, sim. se era para concluir, Diga. queria introduzir uma questão. Enfim, procurando uma vez mais recentrar o debate na região de Lisboa, se bem que eu acho que essa ideia parece muito operativa e muito pertinente, ou seja, pensar global e agir local, só assim é que nós agimos de uma forma mais operativa e mais fecunda. Mas eu diria que, enfim, eu nasci em Lisboa, vivo em Sintra. Eu acho que Lisboa certamente não é o único caso do país, mas será o caso mais flagrante, em que há uma clara tensão, uma polarização, para não dizer uma oposição, entre o centro e a periferia. Isso vê-se na habitação. Houve muita gente enfim, que vivia em Lisboa e que deixou de viver em Lisboa, passou a viver enfim, nas zonas suburbanas. Isso cria uma tensão social. Articulada com esta, ou decorrente desta, vem a questão dos transportes.
Uhum. Ou seja, pessoas que Uhum. vivem fora de Lisboa têm que trabalhar em Lisboa. Uhum. Os transportes públicos são o que são. Enfim, eu, Uhum. por exemplo, falo por mim, eu vou muitas vezes a Lisboa, praticamente quase todos os dias, uso muitos transportes públicos, uso o comboio, que Uhum. funciona bem, devo dizer, ao contrário do que muitas vezes se diz. Mas, apesar de tudo, eu tenho condições de usar o comboio e há outras populações que não o podem usar tão facilmente. E, aliás, basta ver as estradas, por exemplo, quando eu vou no IC19, se eu vou de manhã, percebo logo uma tensão, para não dizer mais, é quase uma guerra civil, as pessoas já Uhum. chegam ao trabalho completamente desesperadas pelo tempo que estão nas estradas. Portanto, esse é outro fator de tensão social, a questão dos Uhum. transportes, Sim, e sim, 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 finalmente sim. aquilo que tu disseste, a questão enfim, dos rendimentos. E a esse respeito, uma pergunta, enfim, uma pergunta que eu gostava de fazer. A vossa associação, a associação que tu aqui representas, tem alguma posição sobre o chamado rendimento básico incondicional? Muitas vezes é tido como uma espécie de panaceia. Eu não estou a defender porque eu acho que é uma medida muito ambivalente e usando a tua lógica, é uma medida muito complexa, sobretudo pelas consequências. À partida pode parecer muito generosa, mas as consequências podem ser altamente contraproducentes. Enfim, não sei se querás falar sobre isso, Ok. mas há muita gente que, como sabes, apresenta essa medida como uma espécie de panaceia de resolução de Uhum. questões de ordem financeira, a nível populacional. Muito obrigado por ancorares a conversa querendo pedir desculpa sem pedir desculpa, porque a questão que eu acho que está aqui é que uh, um, acho que para conseguirmos como associações operacionalizar, fazer agir de uma forma que contribua para a estabilidade social, para o bem-estar social e para o desenvolvimento social, eu acho que quanto mais presente tivermos o enquadramento em que nos estruturamos e que existimos, mais maior é o nosso potencial de contribuir para esse fator. Ou seja, compreendendo até a sua natureza. Pronto. Eu digo isto porquê? Porque acho que, para mal ou para bem, todas as associações contribuem para a estabilidade. Agora, voltando aqui ao concreto, e se me permites, depois do concreto, então eu dou a minha frase conclusiva, porque eu acho que é uma frase também de muita utilidade operacional. Que é, respondendo às tuas questões, portanto, em relação à habitação, e se calhar aí podemos tirar a oportunidade de falar da banca ética e responsável, porque esses assuntos estão intimamente ligados, falar dos transportes, do acesso ao rendimento e depois do rendimento mínimo incondicional. Pronto. E então eu se calhar depois não me debruçava muito naturalmente sobre nenhum destes temas e em particular sobre o tema do rendimento mínimo incondicional. Em relação à habitação, naturalmente é um amplificador de conflito, porque a habitação é um elemento fundamental da nossa Constituição, o direito à habitação, seja como aspiração ou seja como obrigação do Estado de provir, isso depois é aquela tal discussão que existe sobre que obrigação é que o Estado pode assumir sobre a Conferência de Habitação Universal, pronto, isso é uma questão, mas pronto, não é a questão em causa. Que eu acho que pode ser útil e concreto é, sem dúvida alguma, não se criticar e a constelação de associações da sociedade civil não terem um papel racional, proativo e, sobretudo, e isto é a parte mais difícil, poderoso e influente sobre a temática, não é? Não conseguirmos ter ou não cumprirmos esse nosso papel como PASC, permite que estas tendências de dejeção das pessoas da segurança habitacional causem e amplifiquem
a instabilidade. E isso é um facto muito, muito claro que tem vindo a decorrer e até agora decorre na nossa tendência das últimas décadas, que é de o povo é sereno. Mas isso pode mudar. E, portanto, há responsabilidades da banca, especificamente sobre essa temática, há responsabilidades do Estado sobre essa temática e nós temos que encontrar qual é o nosso lugar e exercer a nossa influência e fazer o nosso trabalho. Essa é a coisa. Em relação aos transportes, aproveito os transportes para falar da dicotomia urbe-subúrbe, que tem em si um caráter de qualificação que em muitos casos é pernicioso. E um exemplo claro disso é em Paris. O que é que acontece em Paris? Em Paris, esse conflito já se materializa de forma muito clara e isso é uma excelente questão, porque, mais uma vez, é um risco nós gentrificarmos. Esse risco, posso já dizer, será agravado, tanto quanto mais nós regredimos na educação universal e essencialmente gratuita, de acordo com o ensino público, e com a saúde e o acesso à saúde e com a privatização da saúde. Eu não sou fundamentalista de um lado ou do outro, de um lado nenhum, mas uma coisa é certa: se nós deixamos as forças de mercado operarem sem compreendermos o papel que o Estado tem que ter como garante da qualidade de acesso a esses direitos, então aí rapidamente aquilo que neste momento é uma situação relativamente estável passa a ser a que vemos em França, passa a ser a que vemos noutros países, e isso tem consequências graves. Pronto. Mas já E agora, Luís, nesse... desculpa só, veio a propósito. Uhum. Enfim, eu também conheço Paris, aliás, todos nós seguimos o que se passa em França, aliás, na Europa, mas mesmo França e Paris é um caso muito particular. Mas eu diria que, apesar de tudo, há uma diferença, e a pergunta é: será que, apesar de tudo, caminhamos para aí? É que em França, em Paris, como tu sabes, e esse conflito entre o centro e a periferia, a urbe e a suburbe, tem a ver com comunidades imigradas, sobretudo do Maghreb, não é? Uhum. As segundas, terceiras gerações, que naturalmente e legitimamente, eu diria, têm outras expectativas do que a primeira geração enfim, que se radicou em França e em Paris em particular, e que já não satisfazem com as condições precárias da primeira leva de imigrantes, e aqui falta também dos portugueses, não é? Os portugueses que emigraram nos anos 60 passaram muito mal e, como todos sabemos, viviam em condições muito precárias, mas sobretudo a população do Maghreb, de facto, vive em guetos sociais, nunca se integrou visivelmente, aliás, há fenómenos que o demonstram à sociedade. A questão é, sabendo que em Portugal há problemas também com as comunidades, nomeadamente afrodescendentes, apesar de tudo, eu diria que elas estão mais integradas do que em França. Qual é a tua expectativa? Ou achas que há aí um risco que não está devidamente acautelado e que num futuro próximo, a curto, médio prazo, a situação pode piorar exponencialmente, a exemplo do que acontece em Paris, por exemplo, fazendo o paralelo entre Lisboa e Paris? Essa questão levanta pontos muito pertinentes e que eu acho que podem ser respondidos de forma articulada e breve. Portanto, estava tão atento que pode-me eventualmente escapar um ou outro que não apontei, mas vou procurar não deixar escapar nenhum, porque cada um deles tem a sua importância. Portanto, a tua questão e a forma como a colocas quase que se responde a si próprio, não é? Estamos a falar de comunidades de imigrantes e que não se integram. E logo aí temos a resposta de que a integração destas vagas de imigrantes que vemos em Portugal é indispensável. Nos Estados Unidos, há muito tempo, as vagas migratórias eram integradas como um potencial de desenvolvimento. E eu acho que nós, se queremos aderir a valores
que têm uma realidade material, que muitas vezes são apresentados como etéreos, mas na realidade têm um valor concreto, por exemplo, da diversidade, o do potencial humano, não é? Nós podemos converter um risco numa oportunidade. A questão, portanto, pegando aqui na temática de Paris, eu acho que, portanto, uma das coisas um dos elementos fundamentais que nós identificamos no estudo da água, naquele que mencionámos, e é muito claro e muito importante e sistematicamente negligenciado, que é o risco esconde-se. Os riscos têm que ser analisados de forma sistémica, porque análises simplistas de problemas escondem riscos. E nesse sentido, esconde-se aqui um risco, efetivamente. As situações podem se degradar de forma muito exponencial. Não estou a dizer que se vão necessariamente degradar, mas podem. Aí havia outro elemento que tem a ver com o universo da finança, mas que se aplica muito bem aqui, que é e que então conduz para a utilidade operacional desta nossa conversa, que é um dos elementos chave dos investidores que foram bem-sucedidos na crise financeira de 2008, portanto, investidores que viram, não, isto vai dar problemas mesmo, portanto, vamos mesmo pôr aqui do lado certo da lógica. Foi cá uma expectativa inerente ao ser humano de que as coisas erradas não vão acontecer, que as coisas más não vão acontecer. E eu acho super importante nós recuperarmos um bom senso ancestral que o nosso país tem, que é os problemas defendem-se na Barbacã. Não se defendem quando já está o problema na torre não sei qual é o termo concreto, mas o problema defende-se muito longe sequer dele antes de acontecer. Portanto, acho que temos que ter presente que sim, é um risco, pela própria natureza, até com que tu colocaste o problema, esse risco é evidente, e mais, temos que encontrar o nosso referencial de valores que até nos identifica como um país aberto ao mundo e de abertura ao mundo, que inclui a diversidade, o entendimento do potencial humano, que até está no DNA daquilo que foram grandes conquistas que nós conseguimos contribuir para a humanidade, e perceber que esta diversidade tem que ser convertida em potencial e não num risco. Muito bem, Luís. Então, a tua frase conclusiva que ficou suspensa por Ah, causa da minha intervenção. exatamente. A minha frase conclusiva ficou suspensa e depois, antes dela, um segundo sobre a questão do rendimento incondicional, mínimo incondicional. Sou contra. E não vou agora entrar porquê e por... uma coisa é rendimento de inserção. Sou a favor porque acho que há pessoas que têm condições, e eu já assisti, já privei, já vi, cujas condições contextuais são tão desvantajosas, tão miseráveis, tão tristes, que precisam de um apoio para quebrar a casca de marginalização. Agora, dar dinheiro às pessoas para elas como um rendimento básico e rendimento mínimo condicional, eu acho que isso vai induzir que é pernicioso. As pessoas devem sempre fazer algo para ganhar o pão nosso de cada dia, nem que seja tocar a guitarra no metro. É assim, porque o receber sem fazer é a receita para a depressão, para a alienação, para a inércia, porque é assim, e não é pelo caráter das pessoas, é porque de alguma forma o potencial de poder humano tornou-se tão grande que, pedindo desculpa agora por vir aqui ao nível geopolítico, que pôs todos os países num estado primordial de sobrevivência. O potencial de fazermos mal uns aos outros é tão grande, ou de fazermos bem uns aos outros é tão grande, que estamos quase catatónicos perante o que está a passar. E nesse sentido, as pessoas têm uma certa tendência para dizer: epá, eu não quero saber, não quero saber. Se me derem dinheiro e se eu puder ir para a Costa Caparica ou para uma coisa, eu vou. Mas isso não se traduz em nenhuma segurança de longo prazo e em nenhum benefício social. Concluindo então, mais uma vez, numa frase. Se me perguntarem a mim qual é o espírito que nós, PASC, devemos imbuir
para a nossa ação coletiva como associações no futuro. Isto é mais filosófico, mas a filosofia tem utilidade prática do que propriamente concreta. Isso é O bem mundo verdade. está num, Isso é bem verdade. o mundo está numa situação semelhante a estarmos todos presos numa gruta, da qual, por um desastre qualquer de mineiros, ou ficámos aqui presos. E aquilo que salvou a vida àqueles mineiros no México ou na Colômbia, já não me lembro, ou no Chile, que ficaram todos presos numa gruta, foi eles terem escolhido democraticamente alguém a quem conferiam legitimidade para gerir uma situação de emergência e preservaram justiça e um enquadramento de equidade enquanto a sua situação de emergência acontecia. Essa é a situação onde nós estamos agora. E é sobre esse princípio e sobre o princípio fundamental da prevenção, temos que prevenir, que eu acho que nós, como associações, devemos agir. Muito bem, parece-me um bom paralelo. Não sei, Rui, se tinhas mais alguma questão? Não, basicamente era esta, e acho que cobriram todas as áreas que eu podia ter. Muito bem. Alguma Então, pergunta? talvez, também, se o Carlos tiver, mas ficou aquela questão pendente da banca ética e responsável. Uhum. Não sei, Luís, se queres desenvolver um pouco mais. Sabemos Uh, que tens trabalhado em particular nessa frente. uhum. Ok, excelente. Portanto, a banca ética, como é que a banca ética e responsável se articula aqui e como é que isso é uma área de importância de análise e de ação para o conjunto da PASC. E procurando dizer aquilo que é mais útil, que naturalmente tenho milhares de coisas para dizer, mas eu acho que se eu conseguir pensar antes de falar, vai ser melhor do que se eu falar daquilo que me vier à cabeça. Então, só um segundo para recolher as ideias e dizer algo de produtivo. Ok, pronto. Sem prejuízo, depois podemos falar sobre esta temática no futuro. Eu acho que há um elemento fundamental, que é a banca existe a partir de um contrato que é feito com o Estado e as finanças públicas, que é nós atribuímos idoneidade a um conjunto de pessoas para fazerem operações financeiras e económicas, conferimos-lhes essa licença e, em contrapartida, essa instituição multiplica o potencial económico. Isto pode parecer muito técnico, mas basicamente é assim. O Estado dá licença a um banco para que cada euro que uma pessoa deposita lá, eles possam investir 10 e como acharem por bem, e assim amplificam o potencial económico do país e servem uma função económica fundamental. Essa licença é dada com a contrapartida desse serviço. Ora, se os bancos se entretêm com esses 9 euros de excedente a comprar quintas, a comprar e, em particular, que eu acho que isto é a prática mais preocupante, a comprar e vender produtos no mercado financeiro que na prática não valem nada, mas que a cada transação dão uma comissão choruda e um bónus chorudo a um dos seus dirigentes, não estão a prestar serviço absolutamente nenhum. E estão a criar um risco que se materializou mais do que 5 vezes cá em Portugal, com toda a sua complexidade. Portanto, nesse sentido, a banca ética e responsável é uma banca em que a sociedade civil consegue chamar à responsabilidade tanto o poder político como o poder bancário para que cumpram esse contrato de licença. E isso é difícil de medir, é importante medir e é fundamental que seja feito, porque os bancos não são entidades exclusivamente privadas. Os contribuintes assumem o risco. Portanto, eles têm que mostrar o trabalho que estão a fazer para a estabilidade económica. Eu acho, se me permitem, essa questão da banca ética e responsável
podemos chamar-lhe banca social, merece, tem aqui uma natureza técnica, não é? Merece se calhar um outro debate que incida sobre essa questão em especial. Fica aqui o Lamiré, convidar o Luís Cruz ou alguém da sua associação para falar desse tema, numa outra oportunidade, porque a nossa conversa hoje já vai um bocado longa, e se o Rui Martins não tem nenhuma questão, iria também dar a palavra ao Renato para, de certo modo, se não tiver nenhuma questão a colocar, dar aqui por fim a nossa conversa, que já está um bocado alongada. Estas conversas não podem ser demasiado extensas. Muito bem, Carlos, e foi muito pertinente a tua intervenção, porque de facto este tema em particular merece um debate à parte, e certamente que iremos falar com o Luís Cruz para num dos próximos debates deste grupo de trabalho, haver um centramento maior neste tema que bem merece. Mas, enfim, antes de encerrar o debate, Luís, uma última palavra, agora sim, uma frase conclusiva, algo que não tenhas dito e que queiras deixar ao universo da paz, desde logo, mas não apenas. Isso é sempre, mais uma vez, um desafio que eu acho que beneficia de um segundo de reflexão para ser o mais pertinente possível. Acho que temos que ter entendimento sobre as nossas próprias limitações e sobre as limitações dos outros, portanto, compreender, como é que eu ia dizer, descomprimir, aceitar, porque as coisas não estão fáceis. Mas a partir desse entendimento e dessa compreensão, seja de quem for a contraparte com quem nos estamos a relacionar, seja ela política ou empresarial ou o que for, percebermos que temos que encontrar uma forma de conseguir exercer o poder legítimo da cidadania. Portanto, os cidadãos têm que ter o seu peso e esse peso não nos vai ser dado, tem que ser conquistado. Muito bem, penso que é uma excelente frase final. Tem tudo a ver com a PASC, com este trabalho que nós procuramos fazer de empoderar a sociedade civil, que nada mais forte, na premissa que se a sociedade civil for mais forte, todos nós portugueses, neste caso, a plataforma, como sabem, está circunscreve ao território nacional e como membros efetivos, todos nós beneficiaremos disso, o próprio país, o próprio Estado beneficiará disso. E esse é um trabalho que, de facto, nós iremos procurando desenvolver passo a passo ao longo deste nosso mandato e certamente nos seguintes, e na decorrência do que já foi feito no âmbito da PASC. Então agradeço muito ao Luís Cruz pela sua excelente participação. Pelo convite. Excelente participação neste debate hoje. Agradeço muito ao Carlos Magalhães e ao Rui Martins, que têm conduzido muito bem este grupo de trabalho, Democracia, Cidadania e Inclusão Social. Teremos no dia 2 de dezembro, reitero, a nossa conferência anual, onde faremos um balanço dos nossos grupos de trabalho, onde teremos também a oportunidade, um tempo, cerca de 1 hora, para que todas as associações possam falar daquilo que têm feito e daquilo que se propõem fazer em 2024. Fica também o convite, Luís, para que possas estar e participar e falar nessa ocasião. E vamos então encerrar este debate e parar a gravação.